Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. A igreja cristã ela tem uma predileção muito peculiar pelas extremidades. Parece que sente um prazer em ficar nas pontas, não anda no meio onde seria mais seguro. Não é sem razão que por diversas vezes fronteiras são ultrapassadas e a igreja sai do trilho, a igreja sai da estrada. Pensando na espiritualidade cristã, os extremos e esse seu gosto por extremos se revela muito nas opções que nós temos aí de espiritualidade. De um lado, temos aqueles que são excessivamente intelectuais, mas têm um coração tão árido, não demonstram afeições cristãs. Do outro, temos aqueles irmãos que são mais fervorosos, mas muitas vezes suas experiências estão distantes de compreensões bíblicas. Há um vácuo de razão que conduz esses irmãos. Mas nós sabemos que o caminho correto é quando esses dois extremos eles se encontram. E como diria o pastor congregacional Jonathan Edwards, a espiritualidade cristã ela consiste em luz na mente e fogo no coração. Não, meu irmão, isso não é um déjà vu. Eu realmente repeti aquilo que disse há 15 dias atrás. Você não entrou num buraco, numa caverna e foi transportado no tempo. Peguem aí a referência. Semana retrasada nós falamos sobre luz na mente. Começamos falando sobre esse aspecto da espiritualidade cristã, a sabedoria. E agora, completando o nosso quadro e a nossa pintura, nós falaremos sobre fogo no coração. Efésios 5, a partir do verso 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos pedir ao Senhor graça mais uma vez. Pai amado, nós te clamamos, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda a entender a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Não só entender, Senhor, que o teu Espírito também toque os nossos corações, que o teu Espírito possa transbordar em nós, Pai, possa nos governar à luz dessa verdade tão profunda e preciosa. Nos enche com o teu Espírito, Pai, e nos ajuda a entender quais são as marcas e os frutos de alguém assim. Em nome de Jesus. Amém. Espiritualidade está em alta. Se o espírito do nosso tempo, alguns momentos atrás, era muito cético, se pautava muito na ciência e não cria mais no sobrenatural, de uns tempos para cá há uma mudança nessa perspectiva e até as pessoas do mundo, elas procuram algum tipo de espiritualidade. Não. Elas não estão tão interessadas assim em religião. Elas não creem em instituições. Mas elas procuram algum tipo de espiritualidade. Nesse cenário, é importante pensar qual é a espiritualidade bíblica. Como medi-la? Como percebê-la? A espiritualidade verdadeira, será que essa mistura que as pessoas fazem aí de filosofia oriental, onde os homens meditam, esvaziam a sua mente e pensam que aquilo é uma experiência espiritual? A espiritualidade genuína seria aquela em que as pessoas caminham, inalam o ar puro na medida da sua pureza, enxergam as florestas, os bosques e tentam se relacionar com a criação? O mundo está cheio dessas espiritualidades. A igreja também tem as suas êxtases, emoções fortes, manifestações. Isso é espiritualidade. Em nosso meio, talvez alguns entendam que espiritualidade é somente ler a sua Bíblia,
fazer as suas orações diárias, cumprir alguns dos teus deveres discretamente, quanto menos emoção, melhor. Qual é a espiritualidade genuína e bíblica? O apóstolo Paulo não vai nos deixar sozinhos nessa questão. Lembra que ele está pintando quadros para nós de quem é o homem santo. O primeiro quadro, nós vimos aqui, capítulo 5, do verso 3 até o verso 14. O homem santo é o homem puro. É aquele que anda na luz. É aquele que não faz coisas vergonhosas. Pureza. Do verso 15 até o verso 27, ele nos pinta um novo quadro. O homem santo, ele é puro e ele é sábio. É aquele que discerne o seu caminho, que pensa, que considera, que entende a vontade de Deus. Pureza e sabedoria. E para fechar, veja como é profunda a santidade bíblica. O homem santo também, ele é um homem espiritual. Ele é um homem fervoroso de espírito. Ele é um homem cheio de espírito. Nós veremos esse retrato aqui agora. Verso 18 nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito. Duas considerações nesse verso. Enchei-vos com o Espírito em contraste com a embriaguez. A primeira consideração é uma consideração cultural. Nós podemos fazer uma associação muito rápida aqui, que não está errada, mas que ainda é superficial com a verdade do texto. Nós podemos pensar que o contraste é com o homem que está na igreja e o homem que está agora no parque do povo, tomando todas e se embriagando. Esse seria o contraste. É mais do que isso. No contexto da cidade de Éfeso, no contexto que aqueles homens viviam, havia um culto a Dionísio, ou a Baco, que é outra forma de chamá-lo, o deus do vinho, onde nos atos litúrgicos os homens se embebedavam e falavam coisas sem sentido e se entregavam a coisas obscuras que eu não vou nem mencionar. E no fim, aqueles homens eram considerados espirituais, embriagados, fazendo aquelas coisas sem sentido. Paulo está fazendo um contraste. O Espírito Santo nos enche e nos faz ser totalmente diferentes desse quadro. Ele está contrastando modelos de espiritualidade. Ele está nos dizendo que a espiritualidade cristã não é falta de consciência, não é delírio, não é êxtase, não é impureza. Pelo contrário, o homem que é cheio do Espírito, ele é o homem sábio, que discerne, ele é sóbrio. Esse é o primeiro contraste. Modelos de espiritualidade. Ele está dizendo, sabe quem é o modelo de vocês? O homem não que é cheio de vinho, não que adora o Deus Dionísio, não que tem êxtase, mas o homem que está cheio do Espírito e revela essas virtudes aqui. Segunda consideração introdutória, gramatical. Enchei-vos do Espírito. Primeira coisa que nós temos aqui é que isso é um imperativo. Nós não estamos aqui ouvindo uma palestra de conceitos interessantes. Se você recebeu o Espírito, sobre você pesa o dever de se encher do Espírito. Você não pode estar conformado com a medida que recebeu do Espírito de Deus. O seu desejo deve ser crescer. Crescer sempre nessa intimidade. Imperativo. Outra coisa, está no plural esse imperativo. Enchei-vos. Paulo não está falando para uma casta. Paulo não está falando para o clero. Paulo não está falando para uma elite espiritual. Ele está falando para a igreja toda. Isso não tem idade. De Luan para cima. Enchei-vos do Espírito Santo. As meninas que estão lá dentro. Enchei-vos do Espírito Santo. Por favor, pais, digam isso em casa. Todos nós somos convocados a isso. Terceira coisa. Esse imperativo ele está no passivo. E aqui tem uma consideração muito interessante. Você não pode pegar e manusear o Espírito como se fosse algo que você faz, que você controla. É no passivo. A ideia é, deixem que vocês sejam enchidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Você tem que se relacionar com ele. E se relacionando, você abre o coração para essa relação e para essa comunhão. Deixem que o Espírito Santo encha o coração de vocês. Deixe que a sua presença seja mais poderosa na vida de vocês. Essas são as considerações.
Portanto, meus irmãos, nós vamos ver agora no restante do texto como saber se estamos cheios do Espírito. Como saber se estamos crescendo nessa espiritualidade. Esse é um dever de todos nós. Você sabia que não ser cheio do Espírito, não buscar se encher do Espírito, é pecado? É fácil olhar para o verso 18 e dizer: é pecado se embriagar. É pecado se embriagar. Mas é pecado também ficar estagnado na vida cristã. Não anelar ter mais da presença poderosa do Espírito no seu coração. Não crescer. E quantos anos você está na igreja sem crescer em comunhão, intimidade com o Espírito Santo? Isso é muito sério. E o Senhor nos chama nessa noite para despertar dessa indolência. Nós precisamos ter fogo no coração. Precisamos sim ser fervorosos com essa presença tão poderosa dentro de nós. E para isso nós vamos ver as marcas de um coração que está sendo cheio pelo Espírito Santo. Essas marcas estão do verso 19 ao 21. No verso 19 nós vamos ver que um coração que está sendo cheio do Espírito, ele tem lábios que louvam. No verso 20 nós veremos que o coração que está sendo cheio do Espírito, ele tem olhos que são gratos. E por fim, no verso 21, aquele que tem um coração cheio do Espírito, eles têm corpos que servem. O tema da nossa exposição nessa noite é fogo no coração. Como se revela um coração que está cheio do Espírito? Em primeiro lugar, ele se revela em lábios que louvam. Alguém do passado disse que os bebarrões, eles estão acostumados a cantar suas canções, muitas delas indecentes. Mas aquele que bebe e se embriaga, ele canta. Não sei se você já percebeu isso. Os discípulos de Baco, o deus do vinho, eles também cantavam as suas canções para expressar a sua alegria. Por que o cristão não cantaria? Será que a alegria do álcool é maior do que a alegria do Espírito? Será que a alegria do vinho, de Baco e dos falsos deuses é maior do que a alegria de conhecer o Deus verdadeiro? Essa é a primeira marca, meus irmãos, de alguém que está sendo cheio do Espírito. Ele tem os lábios abertos. É importante entender que do verso 18 até o verso 21 é uma estrutura gramatical só. E nós temos aqui um verbo principal, que é no verso 18 quando fala, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o verbo principal. Os outros verbos que vêm na cadeia aqui do verso 19 para frente, eles são no grego particípios presentes. Você identifica esses verbos aqui na nossa língua como gerúndios. Perceba, tem 5 aí do verso 18 até o verso 21. Nós temos falando, entoando, louvando, dando sempre graças e sujeitando-nos. Na língua grega, o que acontece? O verbo principal, ele é explicado pelos particípios. O que o texto vai fazer para nós é simplesmente nos mostrar o que é ser cheio do Espírito. No verso 18, portanto, nós temos a primeira definição. E são 3 verbos. Verso 19. Falando, entoando e louvando. Ainda que exista uma diferençazinha, todos eles estão relacionados com canções que saem do coração. Porque até no verbo falar, veja, perceba, ele está relacionado com salmos, que eram as canções, que são as canções inspiradas do Antigo Testamento. A ideia aqui é que esse homem é tão cheio dessa verdade, que quando você chega perto dele, ele vai estar falando sobre ela. Ele vai estar recitando e cantarolando salmos. Ele vai estar entoando hinos. Ele vai estar cantando canções espirituais. Veja como esse quadro aqui é tão completo. É como se o apóstolo estivesse dizendo, não tem uma hora que você chega perto dele e você não consegue ouvir uma canção. Se ele está em casa, ele canta. Se ele tem conversas com as pessoas, ele canta. No seu coração, o texto fala de coração, louvando de coração. No coração há canto, na boca há canto. No ajuntamento público, entoando e louvando de coração. Isso aqui se refere ao culto. Esse homem está sempre externando esse louvor a Deus. É como se o seu coração
ele fosse pequeno. Talvez a ideia seja, quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, há espaço no nosso coração para louvor, gratidão, dúvida, temor, mas conforme o Espírito Santo vai crescendo ali dentro e tomando seu espaço, alguma coisa precisa ir para fora. Então o louvor é lançado pela nossa garganta, ele alcança o mundo, porque o Espírito Santo está bombeando isso pelas nossas bocas. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós temos aqui uma diversidade, mas nós temos aqui algo que une todas essas canções. É a palavra de Deus que está nesse coração. É interessante que o texto paralelo, lá em Colossenses capítulo 3, em vez de falar sobre ser cheio do Espírito, ele vai usar a mesma estrutura de argumento e Paulo vai dizer, ter a plenitude de Cristo, da palavra de Cristo. É a mesma coisa. A palavra de Cristo está tão firmada nesse coração que ele não consegue fazer outra coisa senão louvar ao Senhor. E aqui eu me agarro ao comentário de Guilherme ainda há pouco, em toda e qualquer circunstância. Por favor, não perca da sua mente o exemplo do texto que nós lemos de Atos capítulo 16. Deixa ali na periferia da sua visão, porque nós passaremos nele o sermão todo. Nós temos ali Paulo, chamado por Deus para pregar o Evangelho, direcionado para passar ali. Ele saiu de Listra e ele foi para a cidade de Filipos. No capítulo 16 de Atos, quando ali ele chega, ele está fazendo a sua missão, pessoas se convertem, ele expulsa um espírito maligno de uma jovem que está sendo explorada. Por causa disso, ele vai para a prisão. Como você reagiria diante dessa situação? Parece que está dando tudo errado. Na verdade, você vai encontrar esses homens meia-noite, louvando o nome do Senhor. Não importa se é na praça, não importa se é na prisão, não importa se é no calabouço, não importa se é no palácio. Eles estão cantando ao Senhor. E o texto deixa muito claro que todos os outros prisioneiros ouviam. Impressionante aquilo. Da onde vem essa canção? Das circunstâncias é que não é. Da onde vem essa canção? Vem do céu. Vem de um coração cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui eu me lembro de uma história que eu já contei outra vez, mas vale a pena mencionar. Um pastor do passado que foi morar numa cidade pequena e quando chegou lá ele teve o desejo de visitar cada um dos membros da sua igreja para conversar e para conhecê-los. Em certa ocasião ele precisou visitar um desses homens que trabalhava numa mina, mas logo ele percebeu a dificuldade. Teria que descer até aquela mina. Quando chegasse lá não havia iluminação. Todos os homens vestiam a mesma roupa e, como se não bastasse, estavam todos empoeirados no escuro. Como é que ele ia saber quem era a ovelha da igreja dele? Um outro irmão mais experiente fez: pastor, não se preocupe. Quando você chegar no escuro da mina, você vai ouvir alguém cantando. Pode ir lá, que é o nosso irmão. Ele é conhecido por ser alguém que canta ao Senhor o tempo todo. O homem que é cheio do Espírito, em toda situação, ele tem um louvor nos seus lábios. E aqui, meus irmãos, eu não quero ser muito reduzido e pensar somente que a aplicação é para que nós cantemos por cantar. Alguns gostam mais de música, outros gostam menos de música. O que o texto nos ensina é que um coração cheio da palavra e cheio do Espírito, ele está ansioso para reverberar essa verdade. Ele vai falar sobre a Escritura. Ele vai orar a Escritura. Ele vai cantar a Escritura. Ele vai proclamar a Escritura, mas seja o que for, ele não fica calado. Ele não desperdiça oportunidade. Nós somos cantores inveterados. Nós cantamos músicas alegres nos dias de sol. Nós cantamos músicas mais melancólicas num dia frio, quando procuramos um bom lugar para ler um livro. Nós temos as nossas canções de celebração para as nossas festas. Nós temos as canções de luto para nos ajudar com a dor e com a luta contra a morte. Somos cantores inveterados. E o nosso coração, ele se revela no nosso repertório. Conheça um coração, percebendo as músicas que saem ali dentro. Será que o cristão não tem um novo cântico nesse novo coração? Será que é aquele que foi alcançado pela graça de Deus, que conheceu o Evangelho mais do que ninguém, ele não conheceu uma canção
única e espetacular, a canção da redenção. Ela tem que estar sempre perto de você. Essa canção que te aquece, que te embala, que te comove, que te consola, que te desperta, que te desafia para o serviço e para a santidade. São as lindas melodias do Evangelho, suas notas vibrantes, suas notas incomparáveis. Elas têm que cruzar o teu dia, elas têm que te perseguir no teu dia a dia. Quem está do seu lado precisa ouvir essa linda canção o tempo todo. Nós somos o povo que louva o seu Deus, porque o seu Deus fez maravilhas em nosso favor. Essa tem que ser a nossa marca. Acima de tudo, alguém que louva o tempo todo, porque o tempo todo ele lembra do seu grande e maravilhoso Deus. Não sei se você já passou por isso. Talvez Luan já tenha passado. Quando aprende a assobiar e está o tempo todinho com aquele assovio dentro de casa. Quando ouve uma canção nova, dessas que gruda na cabeça e fica cantando, e o pai quase que dá um tapão. Menino, para de cantar. Nós ouvimos uma canção que tocou o nosso coração. Eu lhe pergunto, por que a gente para de cantar? Por que a gente para de cantar essa linda canção do Evangelho? Porque tem alguns momentos da nossa vida que nós nos calamos. Talvez pessoas cruzem o nosso caminho dia após dia e não percebam que ali há uma linda canção no coração. Eu lhe pergunto, cadê essa canção? Eu não quero ignorar suas aflições. Eu não posso subestimar as provações que você tem passado. Mas eu posso dizer com toda a segurança do mundo, nenhuma tristeza é maior do que a alegria da salvação que você recebeu. Nenhuma canção deveria ofuscar o Evangelho da salvação, que tem que estar tocando e bombeando o seu coração. Irmão, não perca as oportunidades de louvor que Deus dá. Você tem que vir aqui para esse momento de adoração e você tem que fechar os seus olhos. E você tem que deixar que seu coração transborde em palavras de celebração. Meu Deus, não desperdice essas oportunidades. No seu dia a dia, tenha momentos de adoração, tenha momentos de louvor. No meio do corre-corre, pare para contemplar a grandeza da criação e lembrar do seu Deus. Pare para ouvir a criação lhe convidando, dizendo, vem louvar o Senhor junto comigo. Não deixe que o barulho das buzinas, dos carros, não deixe que a gritaria dos meninos, não deixe que essas coisas te desintonizem da melodia do Evangelho. E se você ainda não conhece essa canção, eu quero que você pense, qual é a música que te define? Uma música triste, melancólica, uma música vazia? Abandone elas. Você pode sair aqui dessa noite cantando a canção da redenção, com o Espírito Santo conduzindo essa linda melodia no seu coração. Essa é a primeira marca, meus irmãos. O coração cheio do Espírito, ele revela-se em lábios que cantam. Mas ele também se revela, no verso 20, em olhos que são gratos. Eu gostaria de convidar todos para ler esse verso, é muito rápido, então vamos ler juntos. 1, 2, 3. Damos sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve um homem no passado chamado Martyn Lloyd-Jones. Ele era médico, mas tinha sido chamado para o ministério da pregação. Ele abandonou e se tornou pastor. É interessante que nos seus comentários, especialmente sobre esse texto, ele deixa o médico aparecer um pouquinho de novo. Ele vai fazer uma discussão farmacológica. Ele vai dizer que muitas vezes o álcool é entendido de forma muito errada. Na sua definição, na sua conceituação, ele é um depressivo. Ele não é um estimulante. Ainda que ele produza alegria, no fim, o resultado inevitável é a falta de ânimo. É uma tristeza. O álcool produz isso. Os homens procuram o álcool, muitas vezes, para esquecer dos seus problemas. Mas se você já foi dado essa prática,
você sabe que no outro dia os problemas vêm junto com um a mais, a ressaca, e talvez 2, o problema de casa, e talvez 3, as finanças, e tal, por aí vai. O álcool não traz aquilo que ele promete. O Espírito Santo, por sua vez, ele não é um depressivo. Mesmo que em alguns instantes ele cause tristeza no nosso coração, a marca de alguém que está cheio do Espírito é a alegria. E essa alegria, ela vem do coração grato. É isso que o apóstolo menciona no verso 20. Gratidão. Você percebe quantas vezes nós falamos de gratidão nessa carta? Chegando ao final dela, a gente já começa a ter aquela nostalgia. E pensa num assunto que aparece sempre. Eu comentava com o Guilherme como às vezes é difícil, você vai na sequência gratidão de novo. Lá vamos abordar esse assunto de novo. É porque na verdade isso é muito central na vida cristã. Não há vida cristã genuína sem gratidão. É impossível ser cheio do Espírito se você não é grato. Alguém certa vez, analisando o homem religioso do ponto de vista filosófico até, ele comentou que o homem religioso é aquele que sente a profunda necessidade de dar graça. E ele expressa essa necessidade de forma comunitária. O homem religioso é tão grato que ele não faz isso sozinho. Nós fizemos isso aqui nessa noite, no momento de gratidão. O homem religioso, ele tem um senso de gratidão muito forte. E nós fazemos isso porque nós entendemos que a gratidão fecha o ciclo divino, que começa com o Deus que nos abençoa com as suas dádivas. Nós a recebemos e nós devolvemos em forma de gratidão e adoração. E assim o ciclo está perfeito, está fechado. Quando a gente recebe e ignora, nós não terminamos de fazer o ciclo perfeito da melodia que vem do céu. Gratidão. E veja em que termos essa gratidão é colocada para você perceber como isso é forte. Dando sempre graças. Ser grato, todos são. É impossível que haja alguém na face da terra que nunca foi grato a algo ou alguém, pelo menos por um instante. Mas o texto nos diz que o homem cheio do Espírito, ele vai além. Ele é grato em todo instante. Esse homem entende que tudo que tem é dado. E eu quero que você perceba como essa compreensão ela é importante nos dias que vivemos, onde pensamos que tudo que temos é direito. Exigimos demais. Aquele mesmo pensador vai dizer, o homem religioso, ele entende que a vida não é um fato, é um dom. Você entende isso? A sua vida não é um fato biológico, não é um fato social. A sua vida é um dom. Você não precisava ter nascido, mas Deus escolheu que você nascesse. Tudo o que acontece na sua vida é dom desse Deus. Por isso que a gratidão ela tem que ser constante. E aqui, o texto não está nos sugerindo que seja um coração distraído que agradece de forma automática. De forma bem específica, ele vai dizer no verso 20. Dando sempre graças por tudo. Em tudo você consegue enxergar motivos de gratidão. Em tudo. E aqui eu estou falando dos dias de sol, mas também dos dias de chuva. Aqui eu estou falando dos abraços dos seus familiares. Aqui eu estou falando das punhaladas que você sofre. Aqui eu estou falando das portas que são abertas, do emprego e da promoção, da aprovação. Aqui eu estou falando da crise, do emprego que é perdido, da perseguição no ambiente de trabalho. Como é possível ser grato por tudo? Aqueles que creem em acaso, eles não conseguem ser gratos por tudo. Mas aqueles que creem na mão providente de Deus, que transforma até o mal em bem na vida dos seus filhos, esses têm que ser gratos. Pela fé, você contempla a tempestade, mas nela você percebe que no fim coisas belas e bonitas serão trazidas ali na beira do mar. Pela fé você percebe o céu se fechando, mas também você consegue perceber que a água que cai vai regar o solo e vai gerar vida. Pela fé você percebe os focos de incêndio, mas você também sabe que quando a poeira baixar, você vai contemplar coisas que você não contemplava antes. É assim
E só assim que você pode ser grato por tudo. O verso 20 termina nos dizendo como o nosso coração pode receber tamanha certeza para poder gerar gratidão em qualquer circunstância, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o Evangelho, mais uma vez. Deixa eu lhe mostrar onde está o Evangelho. Alguém já disse que o apóstolo Paulo é um dos homens mais hábeis em colocar o Evangelho em cada sentença. Ele puxa para cá, puxa para lá e sempre dá um jeitinho de colocar o Evangelho. Veja o Evangelho aqui. Como é que eu posso dar graças a Deus por tudo? Porque eu sei que Deus é o meu Pai. Deem graças a Deus e Pai. E como eu sei que Deus é Pai, se não o seu Filho? Eu só sei que Deus é Pai porque eu conheço Ele como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E não só isso. Quando nós damos graça no nome de Jesus Cristo, isso pressupõe que nós estamos ligados a Jesus Cristo e que nós somos adotados juntos com Jesus Cristo. É por causa de Cristo que você pode dar graças a Deus por tudo. Porque você não é simplesmente inquilino nessa terra, você é filho de Deus. Você não é simplesmente um estrangeiro vagando pelos desertos desse mundo. Você é um filho amado do Senhor que está caminhando de volta para a sua casa. Até mesmo as cruzes desse mundo podem se tornar abraços de acolhimento. A cruz do Calvário te revelou isso. E quanto mais você entende isso, mais grato você pode ser. E quem faz isso? Senão o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz lembrar o tempo todo do Senhor Jesus Cristo. Nos faz lembrar que Deus é o nosso Pai. Nos faz lembrar que nós podemos ser gratos. Porque as circunstâncias não vão nos destruir. Elas vão construir a imagem de Cristo em nós. O modo carnal, ele ignora essas coisas. Ele se preocupa com as coisas pequenas. Mas eu chamo a sua atenção para Paulo mais uma vez. Pense você que Deus te chama para pregar o Evangelho. E Ele chama. Mas Ele manda você ir para fora. Você vai se tornar um missionário em outras nações. Num sonho, enquanto estava em Troade, um macedônio chega até Paulo e diz: vai pregar na Macedônia, nós precisamos do Evangelho. E ele vai para Listra. De Listra, ele vai para Filipos. Ele segue à risca o que Deus manda. Nós sabemos a história, nós lemos a história, há uma confusão ali. Por fidelidade a Deus, ele é preso. Por fidelidade a Deus, ele está naquela situação. Por muito menos, meus irmãos, estaríamos murmurando. Pelo menos eu falo por mim. Por muito menos. Eu murmuro quando um carro mais devagar entra na minha frente. Por muito menos. Mas, Senhor, eu estou indo para o culto. Oh, que aflição. Mas nós não vemos esse homem murmurando. E não é porque ele era um super-homem, não. Ele não tem medo de confessar os seus pecados a nós. Ele não tem medo de dizer que se considera o pior dos pecadores. É simplesmente porque o seu coração estava cheio do Espírito. E sabe por que eu digo isso a você? Porque o nosso coração pode ser assim também. O nosso coração pode ser cheio de gratidão. Como nós precisamos disso, meus irmãos? Certamente nós viveríamos menos amargurados, seríamos menos queixosos. Reclamaríamos menos dos nossos casamentos. Deus te deu uma família. Reclamaríamos menos dos nossos filhos. Deus te deu filhos. Isso é motivo de gratidão, não de murmuração. Reclamaremos menos dos nossos pais. Quando eles nos proíbem, quando eles nos advertem. Isso é uma bênção. Reclamaríamos menos do nosso trabalho, do nosso estudo, da nossa universidade. Às vezes nós oramos para ter essas coisas. E quando chegamos lá, nós oramos para que Deus tire. E parece um tipo de esquizofrenia. Está faltando a gratidão. Reclamaremos menos da nossa igreja. O Senhor te deu uma família na fé. Por que a gente reclama quando calos são pisados, se os nossos pés são grandes mesmo?
reclamaríamos menos da providência de Deus e seríamos mais gratos se olhássemos mais para o Evangelho. Quando nós olhamos para o abismo e olhamos para a ponte que Deus abriu para nós atravessamos aquela ponte com alegria e com pés ligeiros. Ali nós não importamos com as frestas que entram nos nossos pés, nós simplesmente agradecemos, nós esquecemos os dissabores da vida. Mas parece que quando o tempo vai passando, a gente vai ficando distante daquela cena. E o sorriso de alegria pela salvação, pouco a pouco, vai sendo corroído pela murmuração que invade os nossos lábios. Mas se você quer ter o coração grato, você precisa espalhar memoriais de graça no seu coração. Para que toda vez que as aflições chegam, que os sabores apareçam, você possa olhar para o abismo, você possa olhar para a ponte e você possa louvar a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, retirar a gratidão desse coração para enfeitar os teus dias, não com azedume, mas com graça, com celebração. Quem faz isso é o Espírito. A Bíblia nos diz que o Espírito nos revela a justiça, o pecado e o juízo. Mas esse mesmo Espírito que nos revela o abismo, ele nos une ao nosso Senhor Jesus Cristo. O homem que é cheio do Espírito, ele ama muito o Senhor Jesus. Ele agradece muito esse Senhor Jesus. E ele tem os seus olhos cheios de gratidão. Mas eu lhe pergunto, você que ainda não está em Cristo, você tem motivos realmente para não ter um coração grato? Porque a sua alegria são circunstâncias. No entanto, o Espírito está aqui. Ele pode invadir o teu coração e trazer a sua presença, a presença de Cristo, e transformar esse coração duro num coração grato. O Espírito faz isso. Portanto, meus irmãos, nos enchamos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. O coração cheio do Espírito Santo, então, se revela em lábios que louvam, em olhos que são gratos. E, por fim, verso 21, em corpos que servem. Eu ia pedir para ler, mas é tão pouco. Vamos ler juntos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É pequeno, mas, por favor, não menospreze. Possivelmente, essa é a parte mais difícil. O mesmo doutor Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que se ele fosse catalogar o Espírito Santo no livro de farmacologia, ele colocava que o Espírito Santo, diferente do álcool, não é depressivo, mas é um estimulante. Serve como tônico. Nos revigora, nos dá ânimo, força e alegria para fazer o que deve ser feito. Nos dá poder e nos capacita para fazer coisas que a gente não conseguiria de cara lisa. Sabe aquele amigo que vai descer na formatura e ele precisa se embebedar para estar feliz lá na frente, se balançando? Ele não tem coragem de fazer aquilo de cara lisa. Tem certas coisas que também não temos coragem de fazer. E aqui eu não falo simplesmente de descer numa formatura. Eu falo de se sujeitar ao outro. De cara lisa a gente não consegue. Precisamos do Espírito de Deus. O verso 21 termina com essa característica muito forte. Cantar. Todos cantam. Cantar com tanta profundidade na palavra de Deus é bem mais complicado. Agradecer, muitos agradecem. Agradecer em todo o tempo, em toda circunstância a Deus é outra história. Mas sujeitar-se é muito complicado. Eu lhe pergunto honestamente, qual foi a última vez que você sujeitou a sua vontade à vontade de alguém? Qual foi a última vez que você entrou num duelo de vontades e você disse eu sei? Se isso é uma lembrança que vem muito vagamente na sua lembrança, eu quero lhe dizer que o homem cheio do Espírito, a mulher cheia do Espírito, faz isso como algo constante na sua vida. É interessante porque a sujeição aqui, veja que o texto vai dizer, é uns aos outros. O Senhor não se deixa enganar pela nossa hipocrisia e pela nossa religião falsa.
Porque facilmente nós enchemos a boca para dizer, eu me sujeito a Deus. E eu me lembro do argumento de João. Se você não se sujeita ao seu irmão que você vê, como você se sujeita a Deus que você não consegue ver? A sujeição aqui é uns aos outros. Você se sujeita de verdade a Deus quando você se sujeita ao seu irmão. A partir aqui do verso 22, o apóstolo vai ser muito prático. Ele vai falar sobre casamento, sobre filhos, sobre trabalho. Ele vai dizer, é aqui que você se sujeita. O homem cheio do Espírito Santo revela-se nessas coisas aqui. E calma, nós chegaremos lá. Mas eu queria só destacar como é que é possível sujeitar esse coração. Ele te dá trabalho? Ou é só a mim? Domar esse coração para abrir mão da nossa vontade e fazer a vontade do outro. Eu tenho dificuldade demais. Sou só eu. Como é que a gente pode domar esse coração? O texto diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui é uma discussão interessante no final desse texto. Porque o temor do Senhor, ele é muito conhecido no Antigo Testamento. É o princípio da sabedoria. É a verdadeira religião. Mas Paulo muda a estrutura e diz, no temor de Cristo. Aqui é um argumento fortíssimo para dizer que ele é Deus. Mas de maneira muito específica, o que ele está fazendo aqui é usando um argumento teológico para furar o seu coração. Porque é só em Cristo que a gente percebe que até o Deus, Criador dos céus e da terra, o governante supremo desse mundo, o Senhor todo majestoso, ele se sujeitou. O Deus glorioso não fez a vontade dele, fez a vontade do Pai e se sujeitou para salvar pecadores como eu e como você. Ele sujeitou-se a andar entre nós. Ele sujeitou-se a fazer-se fraco, como uma simples criança. Ele é aquele que não se envergonha de lavar os pés dos seus discípulos. Ele é aquele que não veio para ser servido. Ele veio para servir. O temor de Cristo é quando a gente olha para esse Cristo e o nosso coração se quebra. E o nosso pensamento é só como é que eu posso ser servido numa terra em que meu Salvador e o meu Deus só veio servir? Como é que eu posso querer ser bajulado? Como é que eu posso querer prevalecer? Como é que eu posso querer que todos se curvem diante da minha vontade se o Deus, Criador dos céus e da terra, sujeitou-se? Porque eu não vou fazer o mesmo? Porque eu não vou fazer o mesmo? A graça de Deus faz coisas impressionantes, meus irmãos. Onde já se viu homens que são presos injustamente, cantam, as paredes desabam, eles não fogem. Eles não simplesmente não fogem, eles vão consolar e tranquilizar o carcereiro. Perceba o que está acontecendo aqui. Eles se sujeitaram àquele homem que eles não conheciam. Aquele homem que era o seu algoz, aquele homem que era o vilão da história naquele instante. Paulo e Silas se sujeitam a ele. Aquilo toca tão profundamente o seu coração, que aquele homem pergunta, como é que eu posso me salvar? Como é que eu posso me render a esse Deus? Daqui a pouco estão os prisioneiros na casa do carcereiro, batizando todo mundo. E daqui a pouco está o carcereiro limpando as feridas dos prisioneiros. Daqui a pouco está o carcereiro montando a mesa, servindo a refeição. E todos estão se alegrando ali. Daqui a pouco estão eles voltando para o cárcere. O texto continua. Paulo e Silas voltam para a prisão com o carcereiro e só são liberados no dia seguinte. Isso é evangelho. E o meu sonho, o meu desejo é perceber coisas tão maravilhosas assim na minha vida. Esses são os milagres que deveriam encher os nossos olhos. O milagre do perdão. O milagre da humilhação em favor do outro. O milagre de irmãos que disputam para ver como um pode servir o outro. No temor de Cristo.
Só quem faz isso é o Espírito Santo. Somente com o Espírito Santo a gente consegue isso. Olha o mundo. O mundo aí fora nós temos espadas desembaiadas, disputas que não são veladas, um sussurro que, se você ouvir direitinho, é um grito. As pessoas dizem: eu quero prevalecer, a minha vontade tem que ser feita. Por mais que por fora sejamos todos plebeus, há um rei tirano e despótico no nosso coração, que quer que todos se curvem, que é ansioso por ser servido, que é obcecado por impor a sua vontade. Ele mora no meu coração. Ele mora no seu coração. Como pode haver paz nessa terra? Como pode haver família, casamento, igreja, sociedade, amizade nessa terra, entre tantos tiranos? Mas o convite do Evangelho é que a gente saia do trono. E não que a gente entregue o trono a nenhum homem, porque isso também é idolatria. Mas a gente deixa ele sentar ali naquele lugar. E quando ele senta, por seu Espírito, a gente descobre que as suas leis são leis de sujeição, sacrifício, humildade e serviço. Uma nova lei impera, e onde havia disputa, agora há comunhão, agora há sujeição, serviço, sacrifício. Isso não tem idade, viu? Luan, já há um tirano no seu coração. Tira logo ele do trono. Tira logo ele do trono. Os nossos casamentos agradecerão se a gente tirar esse abençoado do trono. A nossa igreja, nossa família, a nossa sociedade vai agradecer se daqui sair mais sérios. Que essa seja a marca do cristão. É alguém que é solícito, disponível, é alguém que abre mão, não é alguém que luta pelos seus direitos, não é alguém agressivo e possessivo, é alguém que dá, é alguém que doa, é alguém que serve e parece que não tem medo de ficar sem reservas. Claro que não tem, nós recebemos diariamente o Evangelho de Cristo, nós não temos medo de ficar pobres, porque Ele se fez pobre por nós e nos tornou ricos de graça e misericórdia. O nosso estoque é infinito. Encha-se do Espírito e sirva. Esse é o desafio para todos nós. Esse é o convite da graça. Meus irmãos, diante desse texto, nós precisamos nos questionar como está o nosso coração. Se fosse possível medir o quanto de Espírito nós temos, qual seria a resposta ou o resultado? Como é que sairíamos daqui nessa noite? Eu lhe convido, assim como a Escritura faz, vamos nos encher do Espírito. Olhe para o Senhor e olhe para tudo que Ele fez. Não se engane. É possível nascer do Espírito, ser batizado com o Espírito, ser habitado pelo Espírito, ser selado pelo Espírito e ainda assim não ser cheio. Almeje ser cheio do Espírito, para a glória de Deus. Porque Deus te deu o dom da fé. Deus te fez abraçar a salvação em Jesus Cristo. Como então poderíamos parar de cantar esse Deus tão maravilhoso? Ó Espírito de Deus, que no nosso coração a batuta do Maestro esteja nas tuas mãos e que a canção da redenção invada os nossos dias encheios do Espírito, igreja. O Senhor fez com que a esperança da redenção invadisse o nosso mundo de trevas e trouxe vida eterna para nós e as riquezas em Jesus Cristo. Como é que a gratidão não vai ser o pulsar desse coração que tanto recebeu? Por isso, nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele bombeia graça nas nossas veias. Enchei-vos do Espírito Santo. O nosso Deus nos deu o amor eterno que foi derramado por nós na cruz. Ele nos envolveu com esse afeto santo. A cruz é a escola onde pecadores aprendem a ser sérios. E o Espírito é o nosso professor. Enchei-vos do Espírito Santo, para que sejamos mais fortes, firmes, alegres e santos. Como então se encher do Espírito? Não podemos encerrar sem falar sobre isso. O pastor, certa vez, ele foi questionado por algumas crianças da sua igreja. Crianças fazem duas perguntas. Como é que a gente se enche do Espírito, pastor? O que é que a gente deve fazer? O pastor deu uma peneira para aqueles jovens
Ele disse, encham essa peneira lá no riacho e tragam para mim. Horas e horas se passaram. Aqueles jovens estavam ali na sua missão de encher aquela peneira. E voltaram frustrados para o pastor. Disse, pastor, nós não conseguimos. Ela está furada. Peneiras são furadas. O pastor disse, é assim o nosso coração. Ele é furado. A gente recebe hoje, a gente esquece amanhã. Para se encher do Espírito, você não pode viver experiências do passado. Você precisa hoje buscar avidamente encher o seu coração com a graça de Deus. Encher o seu coração com o Evangelho. É a sementinha do Evangelho que deve ser guardada nesse coração. Deve ser regada pelos meios de graça que mencionamos aqui de manhã. A oração, a comunhão, a Santa Ceia, a pregação. Tudo isso vai aguando aquela semente, vai frutificando, vai enchendo o teu coração com a presença abençoadora do Espírito, com as suas cores e as suas fragrâncias e o fruto da santidade. Enche o seu coração com a palavra de Deus. Enche o seu coração com a graça de Deus. Enche o seu coração com o Evangelho de Deus. Enche o seu coração com o Cristo que Deus nos deu. E assim você vai ser cheio do Espírito. Faça isso todos os dias. Faça isso todas as semanas na adoração pública. Meus irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres espirituais, fervorosos e cheios do Espírito. Nós precisamos abandonar alguns conceitos. Não sei se você ainda discutiu, mas, por exemplo, dentro de um texto desse, nós não podemos ainda pensar que homens que têm boa eloquência, que têm boa potência vocal, que têm discursos e orações vibrantes, mas que usam essa voz para machucar sua esposa e os seus filhos, que usam essa potência toda e essa força para humilhar aqueles que nos julgam inferiores. Esse homem não é espiritual. Ele é reprovado por Deus. Não é isso que o Espírito Santo faz no coração. Ainda que ele encante os homens com a sua eloquência, o que encanta o Senhor é um coração quebrantado, humilde e servo, cheio do Espírito. Abandone certas imagens de espiritualidade. Aquela irmã que não perde uma reunião de oração, que sai orando em todas as igrejas, em tudo que é ciclo de oração. Aquela irmã que é conhecida por ser fervorosa, mas sempre que sai dessas reuniões, ela derrama maledicência. Ela derrama descontentamento e amargura dos seus lábios. Essa mulher pode encantar outras mulheres, mas ela não é espiritual, não agrada a Deus. Aquele que agrada ao Senhor é aquele que respira gratidão, respira graça, respira adoração, respira humildade, respira benevolência. É assim que nós identificamos o coração cheio do Espírito. Lábios que louvam, olhos que são gratos e corpos prontos para o serviço, para a sujeição mútua. Essa é a verdadeira espiritualidade. É isso que revela um coração cheio do Espírito. Onde há essa fumaça, há fogo. Esse é o fogo de verdade. Não está no êxtase, está no se ajoelhar diante de Deus. Não está na manifestação espetacular, está no caráter que se assemelha a um Cristo espetacular. Não está na força, não está na demonstração física, está na humildade de quem se submete por temor a Cristo. Você quer um coração assim? Você quer isso para a sua vida? Encheios do Espírito. A boa notícia é que essa obra já começou. A boa notícia é que o Espírito Santo fez morada em nós. A boa notícia é que Ele está trabalhando agora. Vamos orar. Vamos orar a esse Deus pedindo para que Ele continue operando em nós. E de forma ousada, peça que Ele enche o seu coração. E de forma ousada, comprometa-se a buscar isso na sua vida, diariamente.